Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui Pastor Gedeon Júnior e começamos um novo livro, Deuteronômio. Eu creio que você já tenha lido o capítulo 1, tenha assistido toda a introdução ontem e hoje nós vamos começar esse livro maravilhoso. Deuteronômio, capítulo 1, ele, a partir dos versículos iniciais, assim diz a palavra do Senhor. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto, na planície, de fronte do Mar Vermelho, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote, de Zaabe. 11 jornadas há desde Horebe, caminho do Monte Seir, até Cádiz Barneia. E sucedeu que no ano 40º, no mês 10º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: olha que interessante, né? Assim começa o livro de Deuteronômio. É lógico que aqui você tem, segundo a tradição, não é um número fechado e absolutamente certo. Mas segundo a tradição, você tem aqui os 2 últimos meses da vida de Moisés. E é óbvio que Moisés tem as preocupações finais para com o povo. Moisés tinha certeza absoluta que Deus estava dando a Israel uma segunda chance. E o grande líder, antes de morrer, ele desejava de todas as formas que a nova geração, a geração que simplesmente nasceu e cresceu no deserto, porque a geração antiga tinha morrido, Moisés não queria que a nova geração fracassasse, como havia acontecido com seus pais. Israel deveria ter entrado em Canaã 38 anos antes, irmãos. 38 anos antes. Mas a incredulidade do povo, a rebelião do povo contra o Senhor Deus, os impediu disso. E veja que Moisés deixa isso bem claro em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 14, quando ele relembra: e os dias que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered, foram 38 anos, até que toda aquela geração de homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. O Senhor, irmãos, tinha condenado Israel a vagar pelo deserto, até que a geração mais velha morresse, com exceção de Josué e Caleb. Tudo direitinho como o Senhor tinha predeterminado em Números capítulo 13 e capítulo 14, que estudamos. Foi o livro que acabamos de terminar. Há um filósofo muito interessante, George Santayana. Ele escreve o seguinte: aquele que não consegue se lembrar do passado está condenado a repeti-lo. Quem não se lembra do passado está condenado a repeti-lo. E há um outro filósofo que agora não me lembro ao certo seu nome e sobrenome, mas de forma muito simples ele dizia e vaticinava: a história é uma das maiores educadoras de todos os tempos. Quem não a conhece, não a discerne, não a entende,
e pensa poder viver sem o passado, está fadado a não ter o futuro. E Moisés sabia disso. Moisés não queria de maneira alguma que a nova geração errasse como foi a primeira geração. De modo que a primeira coisa que Moisés faz imediatamente no seu primeiro discurso de despedida foi dar toda uma retrospectiva do passado de Israel e lembrar a toda aquela nova geração de quem eles eram e de como haviam chegado aonde eles estavam. E para isso, ele se utiliza de Deuteronômio, capítulo 1, até Deuteronômio, capítulo 5. Sabendo de seu passado, com certeza a nova geração de Israel podia evitar de repetir os mesmos erros, os mesmos pecados dos seus pais. Sabe, irmãos, a história ela é fundamental. A história é essencial. Os erros na vida de qualquer um que serve a Deus, eles são, na maioria das vezes, consequências do dia a dia. Há acontecimentos na nossa jornada. Agora, para que serve a memória, a lembrança? A memória e a lembrança servem para que possamos simplesmente entender que quem viveu e errou não precisa errar mais. Quem caiu não precisa cair mais. Quem simplesmente avançou naquilo que não deveria avançar não precisa avançar mais. A história existe para isso, a consciência existe para nos lembrar que erramos um dia, mas ninguém precisa ficar lamentando o passado, ou vivendo no passado, ou com medo do passado, ou preso ao passado. Nós servimos um Deus que nos dá novas chances, nos abre novos caminhos, nos abre novas oportunidades e novas possibilidades. E jogar isso fora, irmãos, é perfeitamente possível. É perfeitamente possível pegar as novas oportunidades de Deus e jogar no lixo e viver chorando a vida inteira e lamentando. Eu e você podemos fazer isso de duas maneiras. Ou simplesmente não aprendendo com os erros do passado, ou simplesmente não querendo conhecer o passado e, infelizmente, caindo novamente nas mesmas artimanhas nas quais um dia caímos. Interessante que aquele que passa a sua vida, passa os dias a dia e simplesmente se nega a aprender com o passado, pensando que tudo vai mudar, ele não sai do lugar onde está. Ele não sai do lugar onde está. Irmãos, porque o choro existe, porque a queda existe, porque as adversidades aonde tivemos reveses horríveis existem, é para que possamos crescer espiritualmente, crescer pessoalmente, crescer em caráter, crescer em entendimento, em raciocínio e nunca mais voltar a cometer aquilo que cometemos no passado. A palavra de Deus diz assim: amados, vós tendes um advogado que está ao lado do Pai, inclusive intercedendo por cada um de nós, e ele é Jesus Cristo. A presença de um advogado é fundamental para que nós possamos simplesmente ter defesa diante dos erros cometidos, para que possamos ter de um juiz o mais justo veredito, na medida em que, pelo menos, se ele não está vendo alguns dos detalhes, o bom advogado ele vem e mostra detalhes que talvez ele não esteja vendo. É óbvio que diante de Deus nenhum detalhe passa
despercebido. É óbvio que diante do Senhor todas as coisas estão absolutamente desnudas. É lógico que diante de Deus o Pai nada é escondido, absolutamente nada é escondido. Mas ter Deus, o Filho, como advogado é fundamental na medida em que nós temos a possibilidade de simplesmente ter em nossa defesa alguém que nos ama. Alguém que nos ama. E é muito interessante porque deveríamos sim não errar, não cair de novo, não literalmente entrar nos mesmos deslizes que um dia cometemos. Agora, irmãos, não se esqueça que por 7 vezes o justo pode cair, mas o Senhor o levanta. O Senhor o levanta. E aqui é interessante como Moisés discernindo os perigos que seriam perfeitamente possíveis diante de uma nova geração, Moisés resolve recapitular todo o passado, contar de novo toda a história, para que aquela geração não cometesse os mesmos erros que a geração passada cometeu, e para que fosse uma geração absolutamente vitoriosa. Absolutamente vitoriosa. Irmãos, nós temos que ter consciência de cada uma das nossas vitórias, mas também temos que ter consciência de cada uma das nossas derrotas. Nós temos que ter consciência de cada um dos nossos acertos, mas também consciência de cada um dos nossos erros. E simplesmente evitar de cometê-los de novo. Agora, há um segundo grande erro, que é aquele erro de simplesmente acreditar que o erro cometido no passado foi tão grande que não tem para ele solução. Meu Deus do céu! Se não tivesse solução, Jesus não tinha vindo, não tinha simplesmente morrido numa cruz e apresentado o seu sangue para a bênção, para a misericórdia daqueles que um dia acreditaram nele. Olha, irmãos, não há erro que não tenha solução, porque o Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado. Tudo bem que talvez na sua mente venha a questão da blasfêmia com o Espírito Santo e para com o Espírito Santo, mas isso é um outro detalhe, lá na frente, lá no texto bíblico lá na frente. Aqui nós vamos ver em Deuteronômio, um Deus que usa Moisés para lembrar o povo de todos os erros cometidos no passado para que a nova geração não cometa. Deixa eu lhe fazer uma pergunta extremamente simples. Você pai, você mãe, que estão me ouvindo agora. Será que você tem a consciência espiritual de que deve ensinar para seus filhos todos os erros, incorreções que você já passou na vida, para que seus filhos não cometam o mesmo, para que seus filhos avancem, para que seus filhos possam chegar, talvez espiritualmente, muito mais longe do que exatamente você chegou? Então, sabe, a história é fundamental, a história é essencial, mas a gente não pode viver preso na história. A gente tem que acreditar no sangue de Cristo, que Ele nos perdoou, que Ele nos resgatou e que a cada nova manhã, com um novo raiar do sol, o Senhor está nos dando uma nova oportunidade de recomeço e de crescimento. De recomeço e crescimento, de recomeço e crescimento. Meu amado irmão, olhe que interessante. Olhe que interessante, quando Moisés vem e diz, olhem, 11 jornadas desde o Horebe até Cádiz Barneia. Moisés estava dizendo, vocês prestem atenção,
Gravem a história. Não errem mais, porque os vossos pais erraram. Mas Deus é Deus de misericórdia e Deus que está dando a cada um de vós uma nova chance. Uma nova chance. Deuteronômio é um livro muito bonito. Deuteronômio é um livro de um homem que está perto de falecer e que não guarda raivas, nem remorsos, nem ódio, nem rancor no seu coração, mas que olha para a geração que vai continuar e vê nela toda uma expectativa da bênção de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, e que agora faz questão de recontar a história, para que a história fique na mente de cada um deles, e ficando na mente de cada um deles, eles possam não cometer os mesmos erros que seus pais cometeram, e não cometendo os mesmos erros, terem por parte de Deus uma bênção muito maior do que os seus pais tiveram. Eu quero agora falar com você que está me ouvindo. Você não precisa estar no mesmo erro e na mesma loucura do teu pai e da tua mãe. Você não precisa cair no mesmo buraco que eles caíram. Você não precisa fazer as mesmas loucuras que eles fizeram. A vida é uma progressão. Na medida em que você souber dos erros, incorreções, dificuldades, absoluta incongruência do comportamento dos teus antepassados, eu venho como ministro do Evangelho te dizer, você não precisa fazer o mesmo. Há um Deus que te dá oportunidade para você ir além do teu pai, além da tua mãe, não cometendo os mesmos erros e crescendo, crescendo, crescendo e sendo muito mais abençoados do que eles foram, Você não precisa ficar com vergonha do teu passado familiar, do teu passado em gerações. Se você parar e pensar, até Jesus Cristo, já leu isso? Até Jesus Cristo teve alguns parentes na sua árvore genealógica assim bem estranhos. Quando você pega a genealogia de Cristo, em Mateus capítulo 1, né, você vê que Cristo teve ancestrais poderosíssimos, homens de nome, renome, fantásticos, como Abraão, como Isaac, como Davi, não é? Agora, Cristo também teve antepassados com histórias extremamente difíceis e vergonhosas, né? Uma das antepassadas de Cristo foi Raabe, e Raabe era prostituta em Jericó. E ela é que salvou, ela é que protegeu, ela é que escondeu os espias que Josué enviou. E daí? Será que Cristo teria motivos de vergonha extrema porque na sua genealogia ele teve uma antepassado que teve na sua vida uma vida de prostituição, mas que foi regenerada e que foi aceita no meio do povo de Deus? Veja, você tem casos estranhos na genealogia de Cristo, como um sogro que simplesmente mantém relações sexuais com a sua nora. Meu Deus, pastor, é sério? Sério? Judá manteve relações sexuais com Tamar e gerou gêmeos. Judá, filho de Jacó, manteve relações sexuais com sua nora. Há um fato mais vergonhoso que isso? Não, de maneira alguma. Mas nem por isso Cristo deixou de ser o Salvador da humanidade. Deixou de ser o Senhor de todos os senhores e Rei dos reis. Um dos nomes mais maravilhosos e fantásticos da genealogia de Cristo foi o grande rei Davi, que no seu currículo, a Bíblia diz que ele fez
tudo conforme o Senhor Deus queria, exceto no caso da esposa de Urias. A Bíblia tem esse versículo, sabia? Olha que interessante. Olha que interessante o texto de primeiro livro de Reis, capítulo 15, versículo 5, quando diz: porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não se tinha desviado de tudo, quanto lhe ordenarem todos os dias da sua vida, senão só no negócio de Urias, o heteu. Olha o currículo desse homem. Um homem que simplesmente tinha feito tudo o que era reto aos olhos do Senhor e não tinha se afastado de nada que o Senhor lhe tinha ordenado, senão só no negócio de Urias, o heteu. Então veja que até os grandes homens da genealogia de Cristo, em algum momento tiveram problemas muito sérios, mas que se levantaram, e que avançaram, e que reconheceram seus erros, e que aprenderam com a história, e foram viver. Irmãos, Deuteronômio é, em primeiro lugar, um livro que nos diz e que nos revela um Deus que dá novas chances. A nova geração tinha se levantado. A velha tinha falecido, mas a nova geração tinha se levantado. E isso nos faz pensar no amor e na grandeza de Deus. Ele preserva toda uma geração, protege toda uma geração, abençoa toda uma geração para que ela seja vitoriosa, independente da antiga geração. E a primeira coisa que Moisés realmente se preocupou foi: eu não posso permitir que eles pratiquem o mesmo erro dos seus antepassados. E aí é óbvio que Moisés começa todo o livro de Deuteronômio relembrando toda a história de Deus com aquele povo, que era uma história de bênção, misericórdia e graça, para que a nova geração não caísse nos mesmos erros. Que Deus nos tome desse espírito de procurar criar filhos e netos para não cair nos mesmos erros, mas para avançar e crescer e ser e termos uma geração cada vez mais forte na presença de Deus. Amado irmão, começamos Deuteronômio e amanhã continuaremos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aqui Pastor Gedeon Júnior. E um grande abraço, um grande beijo. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar com você. Agradeço ao ministério, minha pastora presidente, Luíde Ramos. E agradeço a você pelo carinho de juntos estarmos. Até amanhã. Tem muito que aprender com Deuteronômio.